Olá, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da USP de São Carlos. Este é o terceiro vídeo da série sobre engenharia aeroespacial e o assunto hoje são as manobras orbitais. E lembrando, no primeiro vídeo nós falamos sobre os diferentes tipos de motores e sistemas propulsivos e no segundo o assunto foi a dinâmica do lançamento de um foguete. Nós chegamos até a fazer um software de simulação que usamos para testar diferentes estratégias de lançamento. E este é, sem dúvida nenhuma, um assunto fascinante, sobretudo porque a exploração espacial nos dias de hoje pode perfeitamente ser comparada às grandes navegações dos séculos XV ao XVII, que, em última análise, revolucionaram completamente o nosso modo de vida. Por exemplo, da mesma maneira como os exploradores de então se aventuravam em embarcações extremamente frágeis e partiam para destinos incertos, podemos nos perguntar: como é possível navegar pelo sistema solar, uma vez que nossos destinos estão continuamente se movendo? Ou ainda, assim como um barco a velas que usa o vento para se deslocar, seria possível tirar proveito dos ventos gravitacionais para viajar de um planeta a outro? Eu vou procurar responder essas duas questões neste vídeo, detalhando dois tópicos em particular: as manobras de transferência entre duas órbitas coplanares, ou a chamada manobra de Hohmann, e as técnicas de utilização da gravidade dos planetas para obter alterações orbitais, também chamadas de stilings ou frenagens gravitacionais. Vamos então começar analisando as manobras orbitais de uma viagem que realmente aconteceu. E vocês já perceberam, eu estou falando da missão Apollo. Foram vários lançamentos em que progressivamente diferentes aspectos da tecnologia eram testados, incluindo as manobras orbitais. E nós vamos falar e focar na missão Apollo 11, que foi a primeira que levou o homem à Lua. Foi no dia 16 de julho de 1969, eu era pequeno, mas eu lembro, uma manhã fria de quarta-feira, às 10h30 da manhã. Então o foguete foi lançado, Saturno V, como vocês veem aqui na foto, e eu não vou falar do lançamento, porque justamente esse é o assunto do vídeo anterior. O que acontece é que após a queima ali do segundo estágio, o foguete se encontra numa órbita elíptica, balística na verdade, né? É que o perigeu se encontra dentro aqui, ou quase na superfície da Terra. Então é executada uma queima nessa posição aqui, para se obter a chamada circularização da órbita e colocá-lo em órbita de espera. Então, o objetivo aqui é acelerar o foguete, o perigeu aumenta, né, por uma altitude aqui em torno de 165 km, e quando o perigeu se iguala ao apogeu, que é onde está sendo feita a queima, a órbita é circular. Ele permanece nessa órbita de espera por algum tempo, algumas voltas, e são feitos vários testes, sincronização dos computadores e várias providências que têm que ser tomadas para a etapa seguinte, a manobra seguinte, né, que é a chamada transferência para uma órbita elíptica de injeção translunar. Ou seja, mais ou menos aqui em oposição de fase, ele tem que executar uma segunda queima e sair dessa órbita circular de espera e se colocar numa órbita elíptica bastante alongada, aqui ela está saindo do slide, tá? Quase que, na verdade, uma velocidade de escape. O ΔV dessa órbita elíptica de injeção translunar é algo em torno de 3,1 km por segundo, que é ligeiramente menor que a velocidade de escape, o ΔV de escape, na verdade, que é de 3,18 km por segundo. E o interessante notar nessa operação de injeção translunar, ou seja, mudança, né, da órbita circular para essa órbita elíptica alongada, é que ela é feita, na verdade, não em direção à Lua. Se a gente pudesse estar ali na cápsula e olhasse a Lua, a gente não ia ver na direção em que estaríamos indo, mas sim à direita, como está mostrado aqui na figura, né? Então, a situação que eu mais imagino como análoga a essa é mais ou menos o salto de um trapezista, né? Você tem que saltar e confiar que no instante que você vai chegar do outro lado lá, a Lua vai estar naquela posição, né? Então, o que acontece é que o foguete, quando se move ao longo dessa trajetória elíptica, a Lua vai se mover também e vai, de certa maneira, começar a influenciar a nossa órbita. Então, a órbita, em vez de ser essa órbita elíptica aqui,
que inclusive permitiria o retorno automático, digamos assim, à Terra, né, caso falhasse um monte de outras coisas, na verdade a nossa órbita vai se transformar nessa órbita aqui influenciada pelo campo gravitacional da Lua. Em seguida, essa é uma manobra também, uma outra manobra, né, chamada de trajetória de retorno livre, ou seja, capturada a nossa órbita pela influência da Lua, na verdade a espaçonave faria uma meia volta aqui e acabaria voltando novamente para a Terra sem necessidade de gastar combustível. Isso, de novo, é uma outra providência de segurança. O interessante é notar que essa segunda situação, essa órbita em 8 aqui, é que vocês têm que imaginar a Lua se movendo, né? Mas essa trajetória em 8, na verdade, é uma trajetória não kepleriana, ou seja, ela não é uma trajetória elíptica, obviamente, tá? Ou seja, ela é um problema, ela é o resultado de um problema de 3 corpos, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, é necessário calcular a influência gravitacional da Terra, da Lua e também da espaçonave aqui nessa região. Então é chamado problema de 3 corpos. E por sinal, o Kerbal, né, o programa que eu estou sempre mencionando aqui como referência, não resolve problema de 3 corpos. Existem técnicas que vocês podem resolver, né, esse problema que seria de 3 corpos através de adaptação de vários problemas de 2 corpos, como a gente vai ver daqui a pouco. Passo seguinte, né, manobra seguinte é injeção na órbita lunar da Lua, porque eu vou voltar um slide, né, se deixar solto aqui, o foguete volta para a Terra. Então, na verdade, é feita uma queima aqui, numa posição em que a desaceleração, né, da espaçonave, ela então entra numa órbita circular aqui de espera. E aqui, para a gente poder entrar no detalhe, né, vou começar a explicar aqui à direita. Então, a gente tem ali o módulo de comando, ainda acoplado com o módulo lunar. É feita a queima, né, esse conjunto vem vindo aqui, é feita uma queima, e ele desacelera e acaba entrando em órbita circular também de espera. Na etapa seguinte, ele faz um giro para que o módulo de comando se desacople do módulo lunar, que é ele que vai pousar, o módulo lunar que vai efetivamente pousar na superfície da Lua. Justamente, né? Então, o módulo lunar executa uma segunda queima, na verdade, para desacelerar e colocá-lo numa órbita elíptica bastante baixa, que quase que tangenciando a superfície da Lua. Repara que nessa situação, de fato, ele consegue perder altitude, né? O periastro aqui no caso diminui bastante, mas como ele está caindo em direção ao campo gravitacional da Lua, a sua velocidade vai aumentar bastante. Né? Então não é exatamente uma condição de pouso, mas simplesmente uma condição de aproximação. O módulo de comando ele continua, né? Ele vai ficar dando várias voltas aqui em torno da Lua. Mas acompanhando então o módulo lunar, tá? Ele executa, obviamente antes de atingir o solo ali, ele executa uma manobra de desaceleração, tá? E aí sim um pouso propelido, ou seja, como não há atmosfera na Lua, é necessário gastar combustível para desacelerar, de forma que a velocidade superficial do módulo lunar se iguale à velocidade superficial do planeta que está girando. Tá? E aí ele executa então um pouso propelido, assim como os boosters ali do SpaceX estão sempre fazendo. Então é um pouso vertical propelido. São várias manobras que vocês viram acontecendo aqui, transição de uma órbita para outra, e essas manobras eu quero explicar um pouco mais em detalhe logo na sequência. Então, vamos ver uma em particular. Como executar o salto entre 2 postos gravitacionais que se movem, ou seja, entre a Terra, que seria um posto gravitacional, e a Lua. Esse então é o chamado problema de 2 corpos. E no caso, corpos pontuais. E para entender melhor essa situação, vamos analisar aqui o Lunar Reconnaissance Orbiter, esse satélite colocado em órbita polar em torno da Lua, e é polar porque na medida em que ele se desloca ao longo dos meridianos e que a Lua gira, então ele pode cobrir todo o território da Lua. Mas ele se movimenta em torno da Lua, e a Lua gira em torno da Terra, e a Terra gira em torno do Sol. Ou seja, é um movimento extremamente complexo, porque as forças são complexas, ou seja, são forças de gravidade com a Lua, com a Terra e com o Sol, e a gente deveria computar todas essas forças.
Esse é o chamado problema de corpos múltiplos. Entretanto, a natureza da força gravitacional, seguindo a lei de gravitação universal, é tal que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, na medida em que a distância aumenta, essa força vai diminuindo bastante. Tanto é assim que, por exemplo, quando a gente está na Terra, a gente não fica mais leve por causa da atração do Sol durante o dia e mais pesado durante a noite, porque eu não tenho essa atração. A verdade é que quando a gente está na superfície da Terra, predomina 99,9% a ação gravitacional da Terra. Então isso dá origem ao conceito de esferas de influência. Quando você está muito próximo de um corpo, inclusive muito mais massivo, esse corpo, a gravidade desse corpo predomina. Então é possível, por exemplo, analisar a órbita do Lunar Reconnaissance Orbiter considerando apenas a gravidade da Lua, já que ele está muito próximo e a gravidade da Terra e do Sol são desprezíveis em relação a essa situação aqui. Então esse é o chamado problema de dois corpos. Na verdade é uma simplificação que pode ser feita em muitas situações e a gente vai fazer porque simplifica bastante. Então, se o problema são só de dois corpos, a situação se simplifica bastante. A gente tem a lei da gravitação universal para esse caso, e a consequência é que as órbitas são elípticas, ou na verdade a gente vai ver que elas são cônicas. A gente tem, na verdade, duas leis para analisar essas órbitas: a conservação de energia, a lei da gravitação universal sai desse termo aqui é o termo de energia cinética, e a lei kepleriana, de conservação da velocidade areolar, que a gente vai ver que é, na verdade, conservação do momento angular, ou seja, o produto vetorial do vetor posição r pela velocidade. Aqui, então, para descrever a trajetória, a gente tem duas coordenadas, o vetor r, o vetor radial r, e o ângulo chamado de anomalia, o θ aqui, que é medido do periastro, no caso o perigeu aqui da Terra, no sentido anti-horário. Então, o que acontece na medida em que o corpo gravita, gira em torno aqui do corpo central, a sua posição, o seu raio, vai de um valor máximo no apogeu até um valor mínimo no perigeu, certo? E, alternadamente, a velocidade é mínima no apogeu e máxima no perigeu. E falando de elipse, então, a gente tem todas as ferramentas para caracterizar uma elipse. Então, um dos focos da elipse é ocupado pelo corpo de maior massa, aqui em torno do qual o de menor está gravitando. Tá? A gente tem aqui vários parâmetros geométricos, eu não vou entrar no detalhe, mas um que é importante é o semi-eixo maior, que seria essa distância aqui. O semi-eixo maior é o azinho aqui nessa forma. A gente tem, então, o periastro ou perigeu, calculado em função do semi-eixo maior e da excentricidade, a mesma coisa para o apogeu, e a excentricidade, por sua vez, pode ser calculada também em função ali do apogeu e do perigeu, ou apoastro e periastro, dependendo se a gente não conhece o planeta ali. E voltando à lei que governa o movimento, a gente tem a conservação do momento angular, que é, na verdade, o produto vetorial da posição r pela quantidade de movimento, ou se a gente dividir pela massa do corpo aqui que está gravitando, a gente tem o L aqui, que vai aparecer bastante para nós, que é o momento angular específico, ou seja, o momento angular absoluto e o momento angular específico, o Lzinho aqui. Eu mostrei porque a gente vai usar bastante daqui a pouco. Tá? E aquela lei de Kepler, da velocidade areolar, a segunda lei de Kepler, na verdade, é possível mostrar que a derivada da área é, na verdade, a metade aqui do momento angular específico. Portanto, se a área é constante, a velocidade é constante, o momento angular é específico. E mais ainda, Então, juntando tudo para a gente ter algumas equações de trabalho, a gente, na verdade, vai usar muito aqui a primeira equação, que é a equação da posição orbital, que relaciona a posição R ao ângulo θ, através da excentricidade da órbita, do L, que é o momento angular específico, e aqui uma observação, o parâmetro μ, na verdade,
a gente, como usa muito, né, G, a constante gravitacional, vezes a massa do planeta, a gente vai chamar isso de μ, tá? Aqui como aparece na conservação de energia. Tá? E justamente, escrevendo a conservação de energia em termos desses parâmetros de uma órbita elíptica ou mais genericamente cônica, né, a gente tem aqui a energia daquela órbita escrita em função de outros parâmetros daquela órbita, no caso aqui a excentricidade e o momento angular específico. O μ aqui é uma constante porque é a constante gravitacional vezes a massa do planeta. Essas duas equações, essa primeira e essa segunda, a gente vai usar bastante. E como eu estava dizendo, né, essas leis de gravitação, quando a gente compara, por exemplo, aqui, a lei que rege, né, a posição radial ao ângulo, né, 1 sobre 1 mais E cosseno de θ, isso aqui é igualzinho, na verdade, a uma regra, digamos assim, para descrever a posição radial de uma elipse. Isso aqui foi descoberto, né, foi desenvolvido por Apolônio de Perga, aí uns 200 anos antes de Cristo, e ele mostrou, na verdade, que essa curva descreve as seções que a gente obtém quando secciona cones, né? Então, passando um plano aqui, dependendo do ângulo, se ele for paralelo aqui ao ângulo de conicidade, a gente tem uma parábola. Se ele for igual ao ângulo do plano, aqui a gente tem um círculo. Se ele for inclinado, a gente tem uma elipse. E na vertical, ou diferente aqui, pelo menos, desse ângulo de conicidade, a gente tem hipérboles. Né? E nós vamos mostrar também que as órbitas dos planetas realmente podem ser parabólicas, circulares, elípticas ou até hiperbólicas. Então, a gente vai usar muito, na verdade, várias expressões definidas aqui por Apolônio de Perga, e por isso, então, eu não vou precisar mostrar e deduzir todas elas, a gente vai apenas usar essas propriedades das curvas cônicas. Uma vez que a gente identificou as leis que governam as órbitas e algumas ferramentas de análise geométrica dessas órbitas, vamos agora ver o que acontece quando a gente acelera a partir de uma órbita circular. Então, suponha essa situação que eu estou mostrando aqui, uma espaçonave em órbita circular, velocidade v,φ e a posição radial r,φ, ou seja, se é circular, o apogeu é igual ao perigeu, e as duas leis que governam eu deixei do lado aqui, a posição angular e a conservação de momento angular. Considerando que inicialmente a órbita é circular, então a excentricidade é zero. Substituindo a excentricidade nula nessas expressões, eu vou ter então, né, que o r correspondente à órbita φ, tá? Quando eu faço E igual a zero nessa fórmula, é simplesmente L quadrado sobre μ, e o L é, no caso, o raio vezes a velocidade, porque justamente, né, sendo circular, o raio está a 90 graus da velocidade. Esse resultado a gente vai usar bastante, então vamos batizá-lo de resultado Werner von Karman, ok? Ele vai aparecer várias vezes aqui. Mas então, prosseguindo, o próximo passo é escrever a energia daquela órbita, usando a definição. Então, a velocidade ao quadrado dividido por 2 menos μ dividido pelo raio. Tá? E esse parâmetro μ dividido pelo raio é justamente o resultado que a gente marcou ali em cima. Então, substituindo, eu tenho que a órbita é v quadrado sobre 2 menos v, que é menos v ao quadrado sobre 2, ou seja, é intrinsecamente menor do que zero. Tá? Na sequência, né, o que a gente vai fazer? A gente vai, na verdade, dar um ΔV, aumentar a velocidade, gastar combustível aqui para dar um ΔV, nessa posição rφ, ou seja, a gente vai obter uma órbita aqui provavelmente elíptica, sendo que essa posição é o perigeu dessa órbita elíptica que a gente vai obter aqui depois dessa aceleração. Só um detalhe importante, são transferências que a gente considera impulsivas, ou seja, não gasta tempo para a gente obter esse ΔV. Isso também é uma aproximação. Mas, quando a gente faz isso, o que a gente obtém? Uma nova órbita que não é mais circular, portanto, E é diferente de zero, vamos substituir aqui, né? E a gente tem, então, que essa nova órbita, o perigeu dela corresponde ao perigeu da órbita circular, que é igual ao apogeu, né?
Então, aqui o R continua igual, a gente não mudou, a gente só mudou instantaneamente a velocidade. Então, lá no termo, né, que vem aqui do momento angular, aparece V mais ΔV multiplicando R, e tudo ao quadrado, tá? Dividido por μ, e 1 mais Z, sendo que o θ aqui é zero, porque justamente a gente está no perigeu. Quando a gente manipula esses resultados, ou seja, eu passo o μ multiplicando e o R quadrado dividindo, então eu tenho μ sobre R π, no caso, tá? E esse é o resultado do nosso Werner von Karman. E substituindo, tá? A gente obtém que V ao quadrado é igual a V mais ΔV ao quadrado dividido por 1 mais E. E isolando a excentricidade nesse caso, eu tenho essa expressão que se forma aqui, tá? E fazendo a mesma coisa para a energia, a gente tem que a energia, tá? V mais ΔV ao quadrado sobre 2 menos μ sobre Rφ, tá? E, de novo, substituindo a expressão von Karman, eu vou ter uma outra expressão para energia, tá? V mais ΔV ao quadrado sobre 2 menos V ao quadrado. Interessante notar que essa energia ela era negativa no caso da órbita circular, no slide anterior, e nesse caso ela pode se tornar nula e até positiva. Ela se torna nula, na verdade, quando ΔV é igual a raiz de 2 menos 1 vezes o V0. Né? Quando isso acontecer, esse termo acaba cancelando com esse termo aqui. E isso vai ser uma condição especial para a nossa órbita. Ou seja, né, quando a gente junta esses resultados e vai progressivamente aumentando o ΔV, vamos ver o que acontece. Então eu tenho aqui a expressão da excentricidade em função do ΔV e a expressão da energia em função do ΔV. Obviamente, quando o ΔV é zero, eu tenho, né, a excentricidade zero. Tá? Se o ΔV é zero, eu tenho aqui V ao quadrado por V ao quadrado, que é 1, menos 1 dá zero, certo? E a energia continua menor que zero. Ok? Perfeito. Então, aumentando o ΔV, tá? A gente obtém, na verdade, uma órbita elíptica, suponhamos que ainda seja elíptica, tá? Num primeiro momento, se aumentar mais ainda o ΔV, uma órbita ainda elíptica, mas mais alongada, né? E acontece, então, que a gente tem, colocando aqui nessa tabela que eu estou preenchendo, né? Uma elipse, a excentricidade aumenta, mas continua inferior a 1, e se a velocidade ainda for menor que a velocidade de escape, essa velocidade aqui seria o V mais ΔV. A gente ainda tem energia negativa, mostrando que as energias menores do que zero correspondem a órbitas fechadas. Na medida em que eu aumento o ΔV e alcanço aquela condição de anular a energia, né, a gente obtém, na verdade, uma órbita parabólica, ou seja, é uma órbita em que a energia aqui no infinito, né, a energia vai tender a zero. A gente consegue escapar da órbita terrestre, mas, digamos, cai a zero a nossa velocidade aqui. Lembrando que a gente, na verdade, estaria gravitando em torno do Sol, então a gente passaria, né, a ser dominado pela gravidade do Sol. Então, nessa condição de velocidade que a gente obtém uma órbita parabólica, né, que a gente deduziu ali no slide anterior, em que a energia se anula, a gente tem a excentricidade exatamente igual a 1 e a velocidade exatamente igual à velocidade de escape. Continuando o aumento da velocidade, a gente passa a ter órbitas hiperbólicas, cada vez maiores, e no caso, tá, a excentricidade se torna maior do que 1, a velocidade obviamente maior do que a velocidade de escape e a energia maior do que zero. E agora que a gente tem todo esse ferramental de análise, essas equações de trabalho, vamos analisar uma manobra em particular, a chamada manobra de transferência orbital. E o slide aqui faz referência ao programa Kerbal, e eu quero justamente mostrar a funcionalidade, as equações que tem por trás aqui do chamado nó de manobra. Então vai ser interessante porque eu vou mostrar como é que são feitos os cálculos aqui quando a gente quer, por exemplo, fazer uma manobra de passagem aqui, como está mostrado no slide. No caso, eu quero mostrar para vocês a transferência entre órbitas coplanares, a chamada transferência de Roma. A situação é mais ou menos essa mostrada aqui. Eu estou numa órbita menor,
circular aqui por simplicidade, e eu quero transferir essa espaçonave para uma órbita maior. Na situação inicial, a gente tem uma certa energia, Vp ao quadrado sobre 2 menos μ sobre Rp, e é feito, então, o primeiro passo, a primeira etapa da manobra, que é uma primeira transferência impulsiva, ou seja, a gente queima um pouco de combustível e ganha um certo ΔV nessa posição Rp. O que acontece é que, nessa primeira transferência, a energia adicionada, né, corresponde, então, a Vp mais o ΔV ao quadrado sobre 2, então, a velocidade aumentou, mas a posição não aumenta instantaneamente. Então, esse segundo termo aqui da parcela de energia continua o mesmo. Então, obviamente, né, essa energia da trajetória de transferência 1,2 é maior do que a energia inicial. Isso faz com que, então, a espaçonave adquire uma trajetória elíptica, como está mostrado aqui, e a segunda etapa da manobra corresponde a executar uma nova queima aqui e um novo ΔV para, então, circularizar essa órbita. Lembra, essa órbita azul, ela tem o perigeu aqui nessa posição inicial, nessa outra posição aqui em oposição é o apogeu, e o que a gente faz é, então, aumentar a velocidade para fazer o perigeu se deslocar, né, e se igualar ao apogeu aqui. Então, nessa nova transferência impulsiva, a gente tem uma nova quantidade de energia. Tá? Lembrando, então, que a gente vai ter um segundo ΔV. A velocidade aqui, na verdade, pode ser calculada, a velocidade no apogeu pode ser calculada usando a lei de Kepler, né? Então, Vp vezes Rp dividido por Ra. Tá? Essa aqui seria a velocidade do apogeu, já coloquei o resultado final. E isso aqui, obviamente, é maior do que a ε12. Aqui fica um errinho. Isso, então, tem como efeito circularizar a órbita da espaçonave. Então, a manobra de Hohmann consiste em duas transferências impulsivas. Uma para gerar a trajetória elíptica de transferência e a segunda para circularizar a órbita final. Isso, obviamente, pode ser feito no sentido oposto também, como é o exemplo que a gente vai ver agora. Vamos ver agora um exemplo de aplicação. Imagina o seguinte, a gente está voltando da Lua e quer atracar na estação espacial. Vamos ler o enunciado aqui e entender. Uma sonda contendo amostras do solo lunar aproxima-se da Terra em uma trajetória hiperbólica, alcançando o perigeu, indicado por m, com uma velocidade de 10 km por segundo e altitude de 5.000 km. Ou seja, aqui seria o perigeu da órbita de retorno, a órbita em azul aqui, tá? E na sequência, né, nesse ponto M, é executada uma transferência de Hohmann para colocar a sonda numa órbita circular de 500 km de altitude, ou seja, aqui a gente vai acionar o foguete e a gente está querendo essa órbita aqui de 500 km de altitude, na qual ela deve atracar-se com a estação internacional. Determine a posição da estação, indicada por x, no instante do primeiro ΔV, para que o encontro ocorra no perigeu da trajetória de transferência, ou seja, na posição n aqui. Obviamente, a estação espacial, como está orbitando num raio bem menor, ela está indo bem mais rápida, né? Então ela vai estar, por exemplo, nessa posição, enquanto a gente inicia a queima ali. Ela vai continuar circulando aqui, de tal maneira que as duas, né, tanto a espaçonave que está vindo, quanto a estação vão se encontrar aqui no ponto N. Então vamos lá aos cálculos. Eu vou passar rapidinho, porque o objetivo aqui não é mostrar os cálculos, mas mostrar o uso das equações. Então, mostrando aqui as manobras, né, uma primeira queima para gerar a transferência de manobra, né, a trajetória de transferência, a trajetória de Hohmann, e depois uma segunda queima para circularizar, como a gente viu no slide anterior. Primeiro passo, calcular os parâmetros da órbita de transferência indicada pelo índice 2 aqui. Então, a gente tem os raios correspondentes ao apogeu, que seria essa posição, né, os 5.000 mais aqui o raio da Terra, e o perigeu, que é o ponto aqui onde ela vai se encontrar com a estação espacial, é o 500 mais o raio da Terra. Então, esses valores, tá? E com isso eu calculo a excentricidade, 0,2465. Usando, então,
a expressão que me dá a posição angular, né, o raio em função da posição angular, no caso aqui para o perigeu, né, que é a menor posição possível. Então, o cosseno de θ é zero. Né? Então, RP, eu conheço RP, conheço a excentricidade que eu calculei ali em cima, vou conseguir determinar o momento angular, 58.458 km² por segundo. Passo seguinte, então, caracterizamos a órbita de transferência. Agora, a gente precisa calcular o ΔV necessário para essa órbita aqui. Isso vai ser um parâmetro importante que eu vou mostrar para vocês. Usando simplesmente a conservação de momento angular, então, L2 é o VA vezes o RA, né? A velocidade aqui, a velocidade no apogeu vezes o raio do apogeu. Então, fazendo os cálculos, eu tenho que é 5,13 km por segundo. Como eu vinha de 10 km por segundo, dá um ΔV de 4,86, é bastante significativo esse valor. Passo seguinte, eu consigo calcular, né, a velocidade no apogeu, porque eu vou depois querer calcular o ΔV aqui para circularizar a órbita. Lembrando que aqui a gente começa a cair em direção ao poço gravitacional correspondente à Terra, então a velocidade vai se acelerar, e aí por conservação de momento angular, eu calculo aqui a velocidade no perigeu como sendo 8,499 km por segundo. Tá? Passo seguinte, então, o cálculo do ΔV necessário para essa transferência de 2,3, ou seja, para circularizar a órbita ao final aqui. Então, no caso, vamos de novo usar a expressão von Karman. A gente tem, né, a órbita é circular, então precisamos calcular essa velocidade aqui, quanto que ela vai ser. Né? Então, substituindo os valores, eu tenho que essa velocidade é de 7,6. Então, eu tinha uma velocidade de 8,5 menos 7,6, eu preciso aqui diminuir 0,9, nem é tanto assim mais. Próximo passo, cálculo dos períodos das órbitas 2 e 3, a gente vai usar a segunda lei de Kepler. E aqui, obviamente, eu não vou deduzir essa expressão para vocês, mas faz parte daquelas expressões que a gente tem para análise das órbitas elípticas. Então, o período da órbita é dado por essa expressão, em função aqui do momento angular e da excentricidade. Quando a gente faz o cálculo, dá 8.679 segundos, e a gente precisa de meio período. Tá? Então, metade disso, 4.339 segundos. Mesma coisa para a órbita 3, tá? Obtemos aqui 5.676 segundos, né? Isso aqui para calcular a posição da estação orbital. Isso corresponde a uma velocidade angular, dividindo então 360 por aquele tempo, tá? De 0,06 graus por segundo. E aí o cálculo da posição angular da estação espacial é simples, né? Esse ângulo é simplesmente o ômega, que é a velocidade que a gente acabou de calcular, vezes o ΔT, dá uma posição de 275,2 graus. E o interessante desse exemplo foi o cálculo dos ΔVs necessários, que foram bastante significativos, o que significa que a gente deveria ter carregado esse combustível todo para a Lua para poder executar essa manobra de transferência. Existe uma técnica chamada de aerofrenagem, aproveitando o fato de que a Terra tem uma atmosfera que pode ser usada. Então, ao invés, eu vou até voltar um slide, ao invés de voltar aqui num raio de 5.000 quilômetros, a gente poderia, na verdade, calcular de tal maneira que o nosso apogeu caísse no limite superior aqui da atmosfera. O que vai acontecer? O arraste aerodinâmico vai diminuir, vai consumir um pouco de velocidade, eventualmente a gente cai numa órbita elíptica bastante alongada, mas que nos traz de volta para o mesmo ponto. Né? Então, isso sucessivamente, o que vai acontecer? Essa órbita elíptica vai encolhendo, né? Cada vez que passa aqui, a gente vai gastando a nossa energia cinética, na verdade, com o atrito aerodinâmico. Então, a órbita vai diminuindo até que, num determinado momento, a gente alcance, né, o apogeu, alcance o raio daquela órbita que a gente queria alcançar para se encontrar com a estação espacial, e aqui sim a gente executa uma queima, né, para poder circularizar a órbita.
Essa então é a chamada técnica de aerofrenagem e é bastante interessante para os planetas que têm atmosfera. Não é o caso da Lua, mas é o caso de Marte, por exemplo. Então é o caso da Mars Reconnaissance Orbiter, que justamente usou essa técnica de aerofrenagem para poder entrar em órbita de Marte. E aqui tem uma simulação, na verdade, várias passagens para ir progressivamente perdendo energia e aí sim entrar numa órbita circular. Interessante notar aqui também que a mudança de inclinação dessa órbita, na verdade, é influência dos satélites Phobos e Deimos que circulam em torno de Marte. Então, isso é uma coisa que não estou considerando aqui nas explicações, mas que no caso aqui da Mars Reconnaissance Orbiter teve influência e colocou, inclusive, da mesma maneira que a Lunar Reconnaissance Orbiter colocou em órbita polar. Na sequência, eu quero falar de uma outra coisa bastante interessante, que é como pegar carona, nos planetas aqui. Então, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Estou fazendo alusão, na verdade, a um livro muito interessante que eu estou mostrando aqui do lado, que eu acho que vale a pena para vocês que gostam desses assuntos aí. E para mostrar o quanto pode ser importante essa história de pegar carona nos planetas, vou detalhar um exemplo que eu mencionei, inclusive, no último vídeo sobre o lançamento. É a Parker Solar Probe. Como vocês sabem, ela vai passar próximo ao Sol e fazer medições ali da corona, dos ventos solares, do campo magnético. E justamente por envolver passagens próximas ao Sol, isso envolve uma grande quantidade de energia para justamente alcançar essa velocidade. Para fazer o cálculo dessa quantidade de energia, a gente pode considerar os postos gravitacionais aqui dos planetas do Sistema Solar, um slide inclusive do último vídeo. Então, considerando que a sonda precisa ser colocada numa órbita circular, no caso aqui da nossa hipótese, em torno do Sol, mais próxima ao Sol, inclusive bem mais próxima que Mercúrio, então a gente precisaria vencer quais ΔVs? Primeiro, os 11,2 para alcançar a velocidade de escape do posto gravitacional da Terra, depois 192 km por segundo para chegar naquela posição orbital correspondente ao destino, à órbita destino da sonda. Se a gente usar a equação de Tsiolkovsky para fazer o cálculo da massa de propelente necessária para essa operação, que é uma operação totalmente insana, vocês vão ver já já. Considerando, por exemplo, que a carga aqui seriam 700 kg, que é mais ou menos o peso, a massa da sonda, e estimando uma velocidade de exaustão através do empuxo específico de 2 tipos de motor, a gente chega em resultados interessantes. Então, por exemplo, um empuxo específico de um motor químico típico, 350 segundos, isso daqui vezes o G, os 9,8 metros por segundo ao quadrado, daria essa velocidade de escape, e fazendo a conta a gente tem algo como 4 vezes 10 a 25 toneladas, que é uma ordem de grandeza mais do que a massa da Terra. Usando um motor um pouco mais eficiente, um impulso específico de 750 segundos, algo como um motor iônico ou um motor nuclear, a gente calcularia uma massa de 7 vezes 10 a 11, que deve ser mais ou menos a massa do Oceano Pacífico e Atlântico somados. Então, esses números mostram que é absolutamente impossível fazer essa operação do jeito que ela está desenhada aqui. Obviamente, então, não há como a gente evitar, ou a única forma de a gente conseguir isso é realmente aproveitar os campos gravitacionais. A sonda Parker é lançada em direção ao Sol e tem passagens por Vênus. Foram 7 no total, na verdade. Em cada uma delas, ela transfere um pouco de energia e sua órbita fica mais fechada, se aproximando do Sol. São passagens prógradas, como essa agora, então ela deixa um pouco de energia e a órbita fecha um pouquinho mais. Eu vou até acelerar o filme, agora teve mais uma passagem prógrada, e vocês reparam que a elipse vai fechando a cada vez. Mais uma outra passagem agora, e ao final de 7 passagens, a sonda acabou entrando na sua órbita destino com uma aproximação que a gente vai fazer alguns cálculos aí para mostrar essa situação em mais detalhes para vocês. E a melhor maneira de entender essa questão das passagens é fazer uma analogia com choque perfeitamente elástico entre corpos. No caso da passagem prógrada,
a velocidade da sonda e do planeta tem uma componente comum no mesmo sentido. Usando aqui I e J para definir essas componentes, daqui a pouco a gente vai expressá-las, o que acontece é que, na medida em que há o choque, a transferência de quantidade de movimento para o planeta, consequentemente, diminui a velocidade da sonda. O choque é perfeitamente elástico, então os ângulos são iguais, e a redução da velocidade, a gente já vai ver, é de 2 vezes a velocidade do planeta, sendo que há uma aceleração no momento, no período em que a sonda passa pelo seu periastro aqui, na sua trajetória de aproximação, dentro da esfera de influência do planeta. Tá? Então, aplicando a quantidade de movimento, essa redução é de 2 vezes a velocidade do planeta no caso da passagem prógrada. E um outro ângulo importante, um outro parâmetro importante que a gente já vai calcular é o chamado ângulo de giro, delta, né, que é o ângulo de giro entre a velocidade inicial e a velocidade final, devido justamente à passagem para o planeta. No caso da passagem retrógrada, o que acontece é que a componente da velocidade na direção y é contrária à velocidade do planeta na direção y. No caso em que, então, inverti a velocidade do planeta para mostrar. O que acontece é transferência de quantidade de movimento do planeta para a sonda. E o que acontece é justamente que ela termina uma velocidade bem mais alta. Da mesma maneira, os ângulos são simétricos e a velocidade, como eu mostrei para vocês, termina mais alta, né? E aplicando a conservação da quantidade de movimento, a gente calcula que essa aceleração é correspondente a 2 vezes a velocidade do planeta na direção y. E, da mesma maneira, né, o ângulo de giro ali pode ser definido entre a velocidade inicial e a velocidade final. A dedução desse ganho e perda de velocidade, dependendo se é passagem retrógrada ou prógrada, eu deixei o slide pronto aqui para vocês. Eu não vou fazer a dedução, mas é simplesmente expressar os vetores naquelas direções I e J e fazer as contas impondo conservação da quantidade de movimento. Então esse é o slide do caso da passagem retrógrada, vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada nessas equações. E no caso da passagem prógrada, é mais ou menos a mesma coisa, muda só alguns sinais, e eu já até deixei pronto aqui quais sinais vocês devem mudar para obter o resultado final, demonstrando aquele ganho de velocidade. Perfeito. Essas são as nossas ferramentas. Então, agora o que eu queria fazer com vocês é um exemplo de justamente analisar essa história de pegar carona em Vênus para chegar no Sol. Vamos ler o enunciado agora. Um satélite parte da Terra com velocidade perpendicular ao eixo focal de sua órbita em relação ao Sol em uma missão de sobrevoo de Vênus para reduzir o seu periélio. O encontro com Vênus deve ocorrer pelo lado escuro, no ângulo de anomalia θ igual a menos 30 graus, e o periastro da trajetória hiperbólica de passagem deve ser de 300 km. Determine as características da órbita final após a passagem. Eu coloquei aqui alguns dados que a gente vai precisar para os cálculos e uma nomenclatura aqui das órbitas que nós vamos analisar. A órbita número 1 é a órbita de transferência, uma órbita de Rømer, na verdade, e a número 2 seria a órbita final após a passagem. O que a gente precisa fazer agora, na verdade, é analisar em detalhes ali a órbita de passagem por Vênus. Então vamos lá, começando com a velocidade de Vênus, a trajetória aqui na horizontal, conforme os eixos I e J, velocidade de Vênus Vp. Um detalhe aqui, tudo que está em vermelho se refere a Vênus e tudo que vai estar em azul se refere à sonda. Então, Vênus está se deslocando aqui na horizontal e a sonda intercepta a esfera de influência de Vênus com uma velocidade v e velocidade azimutal e radial e um ângulo gama aqui em relação à trajetória de Vênus. Lembrando que a esfera de influência de Vênus se move com Vênus, ok? Perfeito. Na sequência, a trajetória de passagem é uma trajetória hiperbólica, porque ele entra com velocidade maior do que a velocidade de escape, e essa trajetória que está em preto aqui, ela se move junto com Vênus, junto com a esfera de influência de Vênus. Então essa velocidade v infinito é, na verdade, a velocidade relativa
da velocidade de entrada, como está dito aqui, velocidade v infinito é a velocidade v, heliocêntrica, menos a velocidade de Vênus. Portanto, essa velocidade aqui é uma velocidade relativa dentro da trajetória de Vênus. O ângulo que essa velocidade faz com a trajetória de Vênus é o ângulo φ. Outros ângulos importantes, né? O ângulo beta aqui, entre a linha de ápice e a assíntota da trajetória hiperbólica, e o θ infinito, que é justamente esse ângulo de assíntota, que a gente calcula, na verdade, fazendo R tender a infinito na equação da posição da órbita cônica. Um outro vetor de saída seria o V' infinito, tá? Com um ângulo φ'. Aí eu só não coloquei o beta aqui para não poluir muito a figura, mas é o mesmo beta, lembra que é simétrico isso daí. E, por fim, a velocidade heliocêntrica de saída V' também com componentes azimutal e radial. Então, ressaltando, tanto o V quanto o V' são velocidades relativas, é como se tudo estivesse parado e se deslocando junto com Vênus aqui dentro da sua esfera de influência. E, obviamente, né, a imposição da quantidade de movimento, da conservação da quantidade de movimento, resulta que o ΔV, tanto nas velocidades heliocêntricas quanto nas velocidades relativas, é o mesmo, né, porque, na verdade, a velocidade de Vênus ali vai se cancelar nesse cálculo. Perfeito. Na sequência, vamos fazer agora o cálculo do momento angular e da excentricidade da órbita de transferência 1. Nós vamos usar aquelas duas equações de trabalho, da posição angular, e em duas posições diferentes, na verdade. Na posição angular de encontro, que é o 30 graus, menos 30 graus, né? Menos 30 graus, na verdade, é esse ângulo aqui, lembra? Ele é medido do periastro no sentido anti-horário. Então, por isso que a gente está usando menos 30 graus. E depois, calcular aqui em 180 graus, que seria na posição de partida da sonda quando ela deixou a Terra. Então, essas duas equações me permitem, na verdade, calcular duas incógnitas, que são a excentricidade E1 da órbita 1 e o momento angular L1 da órbita 1. Fazendo os cálculos, eu coloquei as fórmulas aqui, depois vocês conferem, né? Eventualmente eu errei alguma coisa, mas fazendo o cálculo, 0,17 de excentricidade e, no caso do momento angular da órbita 1, 4,059 vezes 10 a nona quilômetros por segundo. E vale a pena ressaltar, né, que o momento angular e a excentricidade caracterizam de forma completa a órbita de transferência, seja ela elíptica, ou parabólica, ou hiperbólica. Na verdade, a gente sempre precisa de dois parâmetros dessa órbita para poder caracterizá-la completamente. Na sequência aqui, a gente vai fazer o cálculo das velocidades radial e azimutal na entrada da esfera de influência de Vênus. Então, o cálculo da velocidade azimutal é o momento angular dividido pelo raio da órbita, né? Então 37,51 km por segundo. E, no caso, a energia dessa órbita, usando aquelas fórmulas de trabalho que eu deduzi alguns slides atrás, então daqui eu consigo tirar o V, essa velocidade, a velocidade que a sonda intercepta aqui a esfera de influência. Ok? Então, 37,62. Com isso, tendo a azimutal e tendo a total, né, teorema de Pitágoras, eu consigo tirar a velocidade radial 2,78 km por segundo. Com isso, e seguindo aquela notação IJ que a gente tem lá, então o nosso vetor velocidade de entrada é 37,51 na direção I, mais 2,782 na direção J. E o cosseno do ângulo gama ali, né, é tal que o ângulo gama é 4,2 graus. Na sequência, o que a gente vai fazer é calcular as velocidades relativas na entrada e saída. Não sei se vocês perceberam a lógica do cálculo, que a gente está entrando na esfera de influência, né, vindo por V, vamos calcular V infinito, depois V' infinito, e aí todos esses ângulos que estão mostrados aí. Então, no caso, de novo, a expressão do Werner, né, que me dá a velocidade de uma órbita circular. Então, no caso aqui de Vênus, 35,02, e, consequentemente, usando ali a nossa notação IJ, né, Vênus, então, tem uma velocidade de mais 35,02 na direção I. Então, é um encontro prógrado, né, porque tanto
a v azimutal quanto a velocidade do planeta estão no mesmo sentido. Calculando a velocidade relativa de entrada, eu tenho, né, fazendo as contas todas, 2,49 na direção I, mais 2,782 na direção J. Repara que eu só fiz aqui subtrair a velocidade de Vênus aqui, né, da velocidade heliocêntrica da sonda. No caso, então, o ângulo φ é o arco tangente da velocidade radial e azimutal, infinito, né, 48,15 graus, e, portanto, a v infinito, expressando em coordenadas polares, isso vai ficar mais claro o porquê disso mais à frente, né, porque aqui eu tenho, digamos, na notação IJ, e aqui eu tenho, em termos do valor absoluto da velocidade, o seu ângulo de giro, né. Então, 3,734 seria o Pitágoras aplicado aqui a essas duas componentes e o ângulo de giro 48,15 graus no sentido de I e no sentido de J. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer, o próximo passo para essa análise, é calcular as velocidades relativas de entrada e saída, né, e a caracterização da própria órbita H. A gente calculou a de entrada, vamos calcular a de saída. No caso, a gente vai usar a expressão da energia, e usando aqui, tentando determinar a excentricidade da órbita H, que é aquela órbita que se move junto com Vênus. Então, igualando as duas expressões da energia, aquela que me permite calcular em função dos parâmetros da órbita, a excentricidade e momento angular, a definição, né, a componente cinética mais a potencial gravitacional, e isolando, né, esses termos todos aqui, eu consigo calcular tanto a excentricidade, 1,27, e o momento angular, 6,8 vezes 10 a 4 km por segundo. Tá? Então, só lembrando, né, aqui é o cálculo da energia, usando as duas expressões que eu tenho, a definição e aquela que me expressa em função dos parâmetros da órbita, e aqui justamente aquela definição que me permite calcular a posição angular, ou a posição radial na órbita em função da excentricidade e de seus parâmetros. Então, resolvendo, eu tenho esses valores numéricos e os ângulos eu consigo tirar conforme fórmulas aí que a gente já deduziu lá atrás. Essa aqui faz parte daquela caixa de ferramentas de análise de curvas cônicas. Então, o θ infinito, que é fácil obter, na verdade, é só você pegar nessa expressão aqui, fazer o R tender a infinito e você vai chegar num ângulo que zera esse denominador aqui. Então dá 141,8 e o delta 103,6. Perfeito? Com isso eu consigo calcular o φ', que é simplesmente o φ mais o ângulo de giro aqui, então 151,8 graus, e o beta 38,2. E agora a gente está pronto para calcular as velocidades relativa e heliocêntrica de saída. No caso, a velocidade relativa, v' infinito, é a mesma amplitude v infinito, apenas o ângulo é diferente, é o φ' agora. Então, colocando os valores numéricos que a gente obteve no slide anterior, 3,7 é a amplitude, o 151,8 é o ângulo de saída, e fazendo as contas eu tenho menos 3,29 na direção I, mais 1,765 na direção J. Aqui mostrando, então, que, de fato, a velocidade de saída é da esquerda para a direita, como está no desenho. Agora, o cálculo da velocidade heliocêntrica, a partir da velocidade relativa, basta somar a velocidade de Vênus, então eu tenho 31,73 na direção I, mais 1,765 na direção J, e uma amplitude, aplicando Pitágoras aqui, de 31,78, o que representa uma redução de aproximadamente 15% nessa primeira passagem. Lembra que, no caso da sonda, foram 7 passagens. Passo seguinte, cálculo das propriedades da órbita 2, a órbita resultante. A gente já tem a velocidade, o 31,78, que seria no afélio, né, dessa trajetória, porque agora a gente está em torno do Sol. Então, 31,78 nessa distância, que é a posição radial de Vênus mais os 300 quilômetros. A gente vai aplicar aquela expressão da posição para essas duas posições, para essa posição, né? No caso do afélio aqui, é só colocar 180 como ângulo e usar também a expressão da energia
que permite calcular a energia em função da excentricidade e do momento angular e da própria definição, já que a gente tem esse parâmetro aqui. Então, substituindo os valores que eu tenho e fazendo as manipulações algébricas, eu tenho que a excentricidade da órbita 2 é 0,15. No caso, o momento angular seria 3,49 vezes 10 a nona quilômetros quadrados por segundo. Com um cálculo aqui agora, vamos ver o quão próximo essa sonda vai passar da Terra. Então é só colocar 0 graus ali, naquela expressão ali da posição radial. Então eu tenho aqui aproximadamente 80 milhões de quilômetros de distância, né? Lembrando que o diâmetro do Sol é mais ou menos 1,5 milhões de quilômetros. Então a gente está passando algumas dezenas de diâmetros do Sol nessa primeira passagem, né, em que houve uma redução. E a velocidade, lembra, ela está no mínimo de velocidade aqui, no máximo de distância, na medida em que ela mergulha em direção ao poço gravitacional do Sol, a velocidade vai aumentando bastante, e ela aumenta ali para 43,01 km por segundo, depois volta a diminuir quando ela sobe aqui. E esses dois exemplos, que eu fiz de maneira bem elaborada, mostram apenas dois aspectos da mecânica orbital ou das manobras orbitais. Existem vários outros tópicos que eu vou mencionar rapidamente aqui. Um deles, por exemplo, é a chamada de passagem propulsionada, ou efeito Ober. Ele corresponde ao seguinte, né? É a mesma passagem ali que a gente acabou de analisar, apenas no caso da sonda, por exemplo, você aciona os motores ali para obter uma redução ainda maior. Tá? A situação análoga a isso é o da gente balançar, né? Não sei se vocês têm essa experiência, e isso daqui é extremamente eficiente em termos do uso do combustível para fazer essa alteração aqui. No caso, uma redução do perihélio, né? Mas poderia, se fosse o caso de aumentar, poderia ser feita no sentido inverso também. Um outro tópico extremamente interessante, mas que não dá tempo de eu desenvolver aqui nesse vídeo, são os pontos de Lagrange. Esse é muito interessante. Ou eu vou mostrar para vocês onde esconder invasores alienígenas. Os pontos de Lagrange, na verdade, eles são encontrados quando a gente procura por pontos em que as forças gravitacionais se cancelam aqui. Então, por exemplo, nesse ponto L4, você tem uma força gravitacional do Sol, né, atraindo esse objeto aqui, que tem uma certa massa, né, tem a força da Terra e depois a própria força, digamos assim, centrífuga desse objeto, e essas três forças se equilibram. Né? Então, esse equilíbrio de forças entre três corpos, então trata-se, obviamente, de um problema de três corpos e não de dois corpos, como eu estou falando até aqui, tá? E são pontos onde há equilíbrio da força gravitacional. Os pontos L4 e L5 são pontos estáveis, ou seja, um objeto capturado por essa região aqui, ele permanece, né? Porque esses pontos giram conforme os corpos giram em torno do Sol. Então, é possível colocar um satélite aqui e ele vai permanecer. Mesmo que haja alteração na sua órbita, as forças são tais que ele é levado de novo ao ponto L4. E é interessante que Júpiter, por exemplo, tem uma quantidade enorme de corpos, de meteoros, de rochas ali, estagnadas ali no ponto L4 e no ponto L5. O ponto L1 e o ponto L2 são pontos instáveis, né? Eles precisam de correções, porque pequenas alterações aqui desviam completamente, um corpo colocado aqui desvia, mas são pontos interessantes para você colocar um satélite, por exemplo, para observar o Sol, ou para observar a Terra, né, sempre iluminada, ou aqui, por exemplo, para observar o espaço, porque você está sempre na sombra do Sol. E o ponto L3, ao contrário, né, ele está sempre atrás do Sol, portanto o L3 nunca está visível. Né? E essa é uma posição ideal para você ter uma invasão alienígena, né, porque a gente não vai ver o pessoal chegando por lá. E por incrível que pareça, né, o pessoal já colocou satélites aqui em regiões para tentar olhar para ver se não tinha nada atrás ali do ponto L3, o ponto de Lagrange. Então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, porque de fato eu quis entrar no detalhe e chegando ao ponto de fazer 2 exemplos numéricos para o seu proveito. Eu não escondo a paixão que eu tenho por esses assuntos, eu espero que vocês tenham aproveitado. E uma palavrinha antes de terminar. Eu tenho mencionado bastante o Kerbal, porque eu sou fascinado, né? Eu acho que ele combina
a parte lúdica com a parte de equações e simulação, mas para esses assuntos aqui desse vídeo em particular, ou seja, mecânica orbital, ele tem uma limitação, que é só resolver o problema de dois corpos. O Kerbal faz aproximações quando é necessário trabalhar com mais de dois corpos, como foi o caso desse último exemplo que nós resolvemos. No caso, se você está interessado em fazer simulações orbitais mais precisas, um software muito interessante é o Universe Sandbox 2. Ele resolve o problema de múltiplos corpos e tem métodos numéricos ali de simulação bastante sofisticados. Vale a pena dar uma olhada então. Fica essa dica para vocês e espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo.